em lugares isolados, onde a tranquilidade do campo parece esconder algo perturbador e o som dos sinos das igrejas soa mais como um aviso do que um chamado. Velhas superstições se recusam a morrer. Na Baviera rural, existe uma lenda sussurrada com medo, um conto sobre uma criatura que não precisa sair de seu túmulo para ceifar vidas. Os camponeses não o chamam de vampiro, eles o chamam de Nashizer, que significa aquele que devora depois. Dizem que o Nashizer não caça nas ruas escuras da noite, ele se alimenta ali mesmo na escuridão de sua sepultura, mastigando sua própria mortalha. E com cada mordida ele suga lentamente a vida daqueles que ainda estão vivos, ligados a ele pelo sangue, pelo nome ou por um pecado compartilhado. Imagine um vilarejo chamado Heisenfeld, congelado sob o rigor do inverno. Foi quando a morte começou. Primeiro os animais, vacas encontradas mortas nos celeiros, rígidas, com os olhos vidrados e a língua inchada, como se tivessem sufocado no ar rarefeito. Depois, o mal alcançou as crianças, uma a uma. Elas adoeciam sem explicação aparente, emagrecendo a cada noite, a febre consumindo seus corpos frágeis até que restassem apenas pele e ossos. O padre, em seus sermões, falava de castigo divino, uma punição pelos pecados da comunidade. Mas os mais velhos, aqueles cujas memórias guardavam histórias ainda mais antigas, sabiam a verdade. Alguém está comendo debaixo da terra? Sussurrou uma anciã, com os olhos cheios de um terror ancestral. E então, o nome surgiu. Um murmúrio que se espalhou como uma praga silenciosa. Klaus Weber. Klaus Weber havia morrido há 3 semanas. Ele era um homem solitário, de olhar vazio e poucas palavras. Enterrado com uma pressa incomum após uma morte súbita e estranha. Encontraram-no sem ar, com a boca escancarada, como se seu último suspiro tivesse sido um grito mudo. O medo e a suspeita se instalaram no coração da vila. A crença no Naxer, antes apenas uma história de fogueira, agora parecia uma explicação terrivelmente real. Os homens da vila tomaram uma decisão sombria. Abririam o túmulo de Klaus Weber, armados com paz e uma coragem frágil. Eles seguiram para o cemitério sob um céu de chumbo. Cada pá de terra removida aumentava a tensão. Quando o metal finalmente atingiu a tampa do caixão, o som que respondeu não foi o de madeira sólida, mas um baque oco, como o de um estômago vazio, roncando de fome. Com as mãos trêmulas, eles quebraram a tampa do caixão. O cheiro que subiu da sepultura não era o da decomposição esperada. Não era o odor fétido da morte, mas algo muito mais perturbador. Um cheiro de carne quente, como se algo vivo estivesse ali dentro. E estava. Lá dentro, o corpo de Klaus Weber estava incrivelmente preservado. Seus olhos, que deveriam estar fechados e afundados, estavam abertos fixos no nada. Sua pele, que deveria estar pálida e fria, tinha um tom rosado, quase saudável. E sua boca se movia. Ele mastigava. O sudário que cobria seu rosto estava quase completamente destruído, rasgado em tiras e encharcado com uma saliva escura e espessa. Cada estalo de seus dentes ecoava no silêncio mortal do cemitério. Um som rítmico e macabro, como um tambor funerário anunciando a próxima morte. A cena era tão grotesca, tão antinatural, que a coragem dos homens se desfez. Um deles se virou e vomitou violentamente na neve. Outro caiu de joelhos, balbuciando preces desesperadas, implorando por uma misericórdia que parecia ter abandonado aquele lugar. E então, o som da mastigação cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Lentamente, com a rigidez de um cadáver, Klaus Weber virou a cabeça. Seus olhos mortos focaram nos homens paralisados de horror. E de sua boca, cheia de pedaços de sua própria mortalha, saiu uma voz. Uma voz abafada, gutural, como se viesse das profundezas da própria terra. Ainda não terminei, ele disse. Naquele exato momento, um vento gélido varreu o cemitério. E um dos sinos da igreja distante tocou uma única vez, sozinho, como se saudasse o despertar completo do mal. O Nashizer estava verdadeiramente acordado. Naquela mesma noite, o aviso se cumpriu. 3 pessoas em Heisenfeld morreram enquanto dormiam, encontradas em suas camas com as mesmas marcas das vacas. Os olhos arregalados de terror e a terrível sensação de terem sido sufocadas por uma força invisível. O pânico tomou conta da vila. O Nashizer não estava apenas se alimentando de sua mortalha. Ele estava se fortalecendo, e sua fome se espalhava. Os aldeões recorreram aos métodos antigos, às tradições passadas de geração em geração para lidar com tais horrores. Eles voltaram ao túmulo e forçaram a boca do cadáver a se abrir, colocando uma moeda dentro dela, um antigo ritual para silenciar os mortos e impedi-los de descer a alimentar. Selaram o caixão novamente e esperaram, rezando para que a maldição tivesse sido quebrada. Mas a esperança durou pouco. Ao cair da noite, o som retornou, vindo do show, abafado, mas inconfundível.
A mastigação, como um roedor faminto roendo incessantemente na escuridão. A moeda havia falhado. O Nash-Zerer era mais forte, mais persistente do que as lendas diziam. Restava apenas uma última opção. A mais drástica, a mais profana de todas. Eles teriam que fazer o impensável. Retornaram ao cemitério, desta vez com um machado. O horror da tarefa pesava sobre eles, mas o medo pelas suas famílias era ainda maior. Reabriram o caixão mais uma vez. O corpo de Klaus Weber estava lá, os olhos ainda abertos, a boca movendo-se lentamente. Sem hesitar, o homem mais forte da vila ergueu o machado. Quando a lâmina afiada desceu e separou a cabeça do corpo, um grito ecoou da sepultura. Mas não era um grito que vinha da boca decapitada. Era um som sobrenatural, que parecia emanar da própria terra, da sujeira, das raízes das árvores. Um grito de dor e fúria que fez o chão tremer. O corpo sem cabeça se debateu violentamente dentro do caixão por alguns segundos agoniantes. Então, finalmente ficou imóvel. O silêncio voltou a Heisenfeld. Um silêncio profundo, pesado, mas libertador. As mortes cessaram, as crianças começaram a recuperar a cor e a força. A vida lentamente parecia retornar ao seu curso normal. A vila sobreviveu, mas uma cicatriz assim nunca desaparece por completo. O terror deixa marcas na alma de um lugar. Até hoje, os moradores de Heisenfeld contam que o silêncio nunca é absoluto. Eles dizem que em noites muito frias, quando o vento sopra pelas lápides do antigo cemitério, se você escutar com muita atenção, ainda é possível ouvir algo, um som abafado, quase imperceptível, vindo de debaixo da terra. Mastigação, lenta, paciente, porque um mal como o Nash-Zerer não morre tão facilmente. Às vezes ele apenas aprende uma nova lição. Ele aprende a comer em silêncio. Obrigado por assistir. Se você gosta de lendas sombrias e contos esquecidos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo mergulho no desconhecido.